Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Sim. Milene Freixo. Milene, hoje é dia de chuva. Muita chuva em Santos, muita chuva. No litoral todo, né? No tá litoral todo. Tá E é chovendo. legal, porque o Jorge estava torcendo muito para... Sim, nós estávamos dois para chegar este momento de pegar muita chuva na loja para mostrar realmente Exatamente. a qualidade das peças que podem ficar no tempo, no sol, na chuva, né? E aí a gente vai falar hoje um pouquinho dessa diferença, né? Do produto da Tideli, da qualidade, que é justamente um móvel pensado e executado para isso. E é interessante porque a gente, toda a parte externa, né? Tudo que a gente vê da peça, né? Sim. Nós temos a corda náutica. Isso, né? isso. Ela está revestindo o móvel, mas no seu interior É o alumínio. é o alumínio que faz essa estrutura Isso. e que dá essa durabilidade da qual nós estamos tanto comentando, né? Exatamente. Tanto reforçando Exatamente. a questão. Né? O alumínio também, ele tem uma particularidade que algumas empresas falam, é feito de alumínio, mas o alumínio às vezes ele tem uma mistura então dentro dele. Então você até tem um alumínio resistente, porém com o tempo, com o passar do tempo e pegando realmente o sol e a chuva, ele acaba começando a se deteriorar. Então você vê que ele não é um alumínio puro. Então ele tem uma mistura ali, diferente do produto da Tideli, que ele tem o alumínio com a pintura eletrostática. Né? Então a pintura eletrostática, a pó, ela é como se fosse uma pintura de carro, ela é extremamente resistente e quando você pega o produto da Tideli, que você pega o alumínio, você já teve essa oportunidade, você sente essa diferença, né? Você sente esse padrão de qualidade que eles empregam nas peças. A gente vê que o próprio padrão construtivo da peça, há uma preocupação muito grande, né? Na questão da ergonomia, sem dúvida, da durabilidade do produto, porque essa questão toda vai estar na área externa e não é só o alumínio puro, é a pintura eletrostática, que dá duas coisas bacanas, que é a questão dessa durabilidade a mais que é dada à peça, mas também entra num contexto estético. Exatamente. Quando toda a parte aparente desse alumínio, ela sempre tem, compõe o toque, né? Exemplo disso, o balanço que a gente tem na mesa, né, montada aqui. Sim. Nós temos lá um trechinho, uma pecinha que aparece exatamente No mesmo tom. o mesmo tom de verde. E essas combinações acabam deixando a peça muito monocromática, né? E leve, né? Ela orna, né? Você vai vendo que a peça orna. A gente colheu algumas imagens das espreguiçadeiras e você vê a corda com o tom do alumínio, que pode ser no mesmo tom, como também tem peças que tem cores que compõem, né? Então, de repente, eu tenho uma peça num tom de verde, eu posso usar um alumínio cinza, um acinzentado meio esverdeado. Então, assim, tem várias opções de cores para a gente sempre poder estar fazendo essa mescla. Então, tanto você pode usar a mesma cor, como ousar também fazer cores complementares, né? Então isso é muito legal de saber. Que, na verdade, eu não preciso colocar tudo... Eu posso ser criativo. Então, Milene, a peça sob encomenda tem uma característica ainda mais interessante. Mais porque interessante. Eu posso, totalmente personalizada. Totalmente personalizado, total. Personalizada. Total. Desenho meu projeto, imaginei essa mescla de cor, essa combinação. Isso é possível fazer. Isso é possível, tanto no acabamento, então, das cores da estrutura, das cores da corda, das cores dos tampos, né? Então, os tampos de granito,
a gente tem uma variedade, o tampo de TS, que a gente já vem explicando o que é o TS, né? Que é aquele material extremamente resistente e dá um toque de madeira, porém ele não é madeira, então ele não estraga. Ele pode realmente ficar o tempo todo, não marca a água, você deixa um copo, uma taça, ela vai suar, ele não vai deixar aquela marca de água, rapidamente você passa um pano, ele já some tudo, é um material muito resistente. E a madeira maciça também, que a gente tem algumas composições de algumas peças que tem o designer, a inserção da madeira também. Como essa estante aqui atrás. Essa estante ela tá com a estrutura em alumínio, as prateleiras em madeira, né? E aí a gente tem também algumas opções de acabamento da madeira, que seria madeira clara, média e escura. E aí vai compondo com alguns mobiliários, tem essa mescla, né? Novamente, isso é muito legal, porque dá personalidade ao projeto. Eu acho que todo mundo gosta um pouco de exclusividade. Sim, eu quero aquele item que vão chegar na minha casa e falar, eu só vi aqui. E acredito... A cor diferente, né? Também o design, que você está falando, o design é diferente. A gente tem várias peças assinadas de alguns arquitetos e designers renomados. Então tudo isso vai imprimindo, né? Um pouquinho da essência também do mobiliário. Muito legal. Ou seja, é possível, de certa maneira, claro, você tem um móvel padrão, mas toda a finalização pode ser composta exatamente com o que for pensado, o que for projetado. Sim, tanto pelo profissional, né, de arquitetura, de designer, como para o próprio cliente final também, né? Então, às vezes, aquele cliente final, ele já tem ambientado, faltou só fazer a varanda, então ele pode vir aqui e juntar, né, seguir o mood de cores que já está projetado na casa, ou de repente até fazer uma coisa totalmente diferente. Ele tem uma casa numa paleta mais azul, mais cinza e quer jogar um laranja na varanda. Então, tudo é possível. Bom, eu sei que está chegando muita novidade. Claro que não é só o design do mobiliário, mas também as cordas. A gente vem escolhendo, né, algumas opções de cores, porque assim, o showroom é grande, mas não dá pra gente ter a totalidade de opções, né? Hoje são quantas opções que a gente tem de cores nas cordas? Nas cordas, mais de 80. Mais de 80. Mais de 80 opções. Sempre com os mescladinhos. Tem os mesclados, tem os lisos. Tem sim. Tem os mesclados, tem as cores mais sólidas, mais lisas. Mas o mesclado também, você vê, essa poltrona ela tá no mesclado, mas quando você vê ela no âmbito geral, ela é verde. No conjunto ela é verde. No conjunto ela é verde. É o que ressalta. É o que ressalta. Ele dá um detalhe, né, na realidade, para essa cor. Ele acaba suavizando. No caso dessa verde, ele suaviza ela com um tom de bege, meio nude, e vai suavizando esse tom de verde. Se ela fosse inteira verde, ia ser mais forte, né? Eu queria compartilhar com o nosso público um pouquinho, mais detalhadamente, um pouquinho dessas cores, um pouquinho das pedras. Das pedras, dos modelos de pedra. Eu sempre falei isso, né? Uma das paixões que eu tenho é as tonalidades, as peças diferentes. O acabamento, né? O polimento também é diferente. Né? A sarinen que a gente tem aqui na frente, ela já tem uma textura diferente na pedra. Isso dá um polimento fosco, né? E você sente a ranhura, às vezes, da peça ou não. Essa mesa aqui, por exemplo, ela tá num fosco, mas ela tá bem lisinha. A sarine que você comentou lá da frente, depois a gente pode mostrar, ela já tem umas ranhuras que você sente também, porém não é aquela coisa bruta, né? Uma coisa delicada, mantendo a elegância da peça. Mas é um pouco de toda essa perspectiva focada no natural. Sim, trazer a natureza, né? A natureza, portanto, a ideia das pedras, a ideia das cores, a ideia do próprio design das peças, que tem, né, todo esse movimento, né? E, portanto, o nome da nova coleção orgânica tem justamente a ver com essas questões. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta eu quero compartilhar um pouco dessas cores de alumínio, das pedras, do que a gente tem. A gente fez um mood board aqui para mostrar, pessoal. Incrível.
Tideli é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Hoje um diazinho chuvoso para provar que esses móveis têm grande resistência. Exatamente. Como a gente tem falado o tempo todo. Resiste realmente Nada ao melhor do que a tempo. chuva de verdade, né? Vamos dar uma olhadinha naquele moodboard? Vamos sim. Na verdade, aqui a gente consegue apresentar para o nosso telespectador toda a gama, né, de possibilidades. Vamos começar com essas pedras? Vamos começar com as pedras. Porque é uma peça mais bonita do que a outra. A Bahia é muito característica, já ouvi dizer, né, que com as pedras e tudo mais, sim. As jazidas são bastante interessantes e diferentes. Sim. E é verdade. E é verdade. E a Tideli busca realmente essa mescla, né, de acabamentos, de opções, de cores e do acabamento, que eu quero dizer realmente do detalhe, do polimento das pedras. Aqui a gente tem uma pedra, ó, fosca, que ela aparece umas ranhuras com um pouco mais de brilho. Então essa pedra preta é incrível. Essa aqui ela tem um pouco de brilho. Aí a gente tem algumas mais tradicionais, como por exemplo o travertino, exatamente. O travertino é imbatível, ele vai ser eterno. Ele vai ser eterno. É uma peça que a gente... É verdade. Eu tive uma mesa nesse padrão, aí você pensa, vou me desfazer, aí você olha, transforma ela em outra coisa, sim, mas ela vai seguindo porque realmente é atemporal. Assim, sim, né? É muito legal. E aí a gente tem alguns lançamentos, como essa pedra aqui, a pérola, que é bem bonita. Ela dá um efeito bem bonito quando ela tá grande. E algumas mais tradicionais, um branco Itaúnas aqui, que é mais tradicional, mas com acabamento também diferente. Aí aqui a gente tem mais alguns tons de verde, cinzas, acinzentados. Esse cinza aqui, que é bem bonito, que a gente tem ali numa composição das mesinhas. E várias opções, né, Cláudio, que a gente pode estar brincando e combinando tanto com essa parte aqui dos alumínios, né? Então eu posso ter uma mesa preta com ela com uma uniformidade toda preta, como eu posso jogar um tom mais acinzentado para compor com essa pedra, né? As pedras claras a gente consegue ornar bem com qualquer cor, então é bem interessante. E aqui nessa questão dos alumínios, a gente já tem alguns alumínios. Por exemplo, a gente tem o preto, que eu estava falando, o preto fosco, que é esse daqui, o preto com mais brilho. Mais brilho. Você vê, olha, Cláudio, você está conseguindo ver aqui que ele tem um... dá para perceber levemente a diferença, né? Então tem alguns padrões que eles têm esse acabamento mais fosco, outros mais pigmentados, ó, tá vendo? Esse azul. Que é interessante também. Ele tem um pigmento, esse aqui também, essa aqui já é uma cor super sólida, né? Você não vê pigmento nenhum, mas esse pigmento dá um super efeito na peça. Deixa ela mais suave, né? E suaviza ela. A gente tem visto muito nas bases das mesas. Algumas bases de mesa onde o alumínio aparece. Né? O design, exatamente, inclusive, da peça. Que é pintada e tal. E sim, aquela mesa que a gente estava sentado ali. Ela tem esse toque, ela né? Aparece o marrom ali atrás e você visualiza bem, né? Porque ela é um pé todo vazado com alumínio e o tampo em granito. Agora, você falando de tampos novamente, você me disse que está chegando uma linha nova. E aqui me lembra muito porcelanato. Isso, ele é um porcelanato. Olha exatamente, só, é uma chapa de porcelanato. A gente vai ter aqui no showroom uma mesa exatamente nesse porcelanato cinza. Então você imagina um retângulo bem grande, inteiro, sem emendas, nesse porcelanato extremamente resistente. Porque na verdade nós hoje estamos com as peças chamadas lastras, né, os grandes formatos, que se eu não me engano a medida maior hoje deve ser
1,60 por 3,60. Hoje em dia existe umas peças bem grandes, né? bem grandes de porcelanato, né? Os apartamentos até tem que içar, né? Tem que içar, ninguém não consegue subir. Não consegue nem subir. Então, essa vantagem do porcelanato, ele te dá essa uniformidade, sem emendas, em peças grandes. E a resistência também, né? Então, você imagina... A resistência mecânica dessas peças é absurda, apesar da espessura bem menor, né, do que a gente está acostumado com os mármores, as pedras, não é? E isso é muito legal, porque muitas vezes dá mais leveza para a peça. Exatamente. Né? Uma peça desse tamanho aqui nós temos... eu tô doida para te mostrar. Vai chegar. Eu já sei. Você já sabe. Eu já sei como vai vir. Ela só me contou, mas eu não sei ainda. Essa mesa que vai vir, ela é super leve. Ela tá assim num design lindo, 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 lindo. Legal, que legal. E aí, mas tá chegando. Os tons de madeira a gente vai... Aqui são as madeiras naturais, isso, madeira... Sempre são madeiras certificadas também, sim, não é? Isso é uma outra coisa, um outro ponto fundamental. Fundamental. Aqui a gente tem no acabamento claro, médio e o escuro. Então, algumas peças que têm a inserção da madeira, a gente tem as opções de escolher o acabamento dela. O acabamento. Exatamente. É isso mesmo num sofá, num balanço. No aparador ali atrás, ó, a gente tem um aparador, né? Que ele é todo em madeira. Ele já foi utilizado a madeira natural, que é essa cor mais clara. Isso, né? Como tem outras peças com a inserção da média e da escura. Bom, isso é legal, novamente, é poder encaixar exatamente dentro do que foi pensado no conjunto, no projeto como um todo. Ali nós temos os TS, que a gente falou agora há pouco. A gente colocou aqui, fez esse degradê aqui só para conseguir mostrar um pouco para todo mundo as opções, né, de acabamento. Então a gente consegue ter uma gama grande de opções de madeiras e tons mais lisos, né? Alguns mais claros com detalhe, outros mais fendes. Para o nosso consumidor talvez entender um pouco, é o que a gente antigamente tratava de fórmica. Tudo era fórmica, a gente chamava todo esse material mais resistente de fórmica. Chamava de fórmica. Sim. Claro que existem outros fabricantes, né? É igual a história da Gillette, que é uma marca e na verdade representa o bombril, né? E a gente, que é uma palha de aço. E mais ou menos para a gente entender um pouco o que é esse material, que é o material que está aqui também, né? E exatamente. Que é resistente, a gente vê que ele não risca. Você vê que essa mesa aqui a gente usa muito ela. E ela está sempre impecável. Sempre impecável. Então é um material de extrema qualidade. Se eu tivesse que ter ela na chuva... Pode ficar na chuva, pode estar na chuva, ela não vai estufar, ela não vai... Né, diferente do MDF, do MDP, que acaba estufando, esse material aqui é extremamente resistente. Maravilha. Agora, a gente ficou absolutamente fascinado estamos querendo muito mostrar com os tecidos. Isso, a gente acabou de receber... muita coisa legal. Muita. A gente acabou de receber... os tecidos novos, então só para você ver, esses 2 álbuns são só de tecidos novos. Que fora toda a linha que nós já temos aqui. Exatamente, fora tudo que já tem, esses aqui foram um acréscimo, né, de tecidos. Então são tecidos... olha isso aqui! Ele é um buclê, né, mas para área externa. Então, são tecidos realmente pensados para área externa. Buclê eu sempre achei que a gente vê esse tecido, o tipo de buclê, sempre muito clarinho, né, muito betinho e tal. Sim. Agora começou a entrar as cores agora um buclê para a área externa. Aliás, a Tatiana comentou isso. Comentou sim lá na nossa entrevista, quando nós conversamos com ela. Agora eu entendo maior. Olha isso. Porque eu não tinha visto a gama, né? A gama de possibilidades. Olha isso. Muito lindo, hein? Esse aqui, inclusive, um spoiler. Essa cor a gente vai ter no showroom novo. Os verdes vêm forte. Vem fortíssimo, fortíssimo. Olha, com laranja aqui, incrível. Olha, e aí a gente tem várias opções para fazer os composês, né? Então você vai agora todos esses tecidos são para área externa? Todos são pensados. Olha que legal isso. Uma parceria com a Quaker, né? Eu conseguiria imaginar o pé de pulha com tecido para área externa. E colorido ainda, né? Colorido. Você vê preto e branco. Bárbaro.
Então tem muito muita, legal. muita opção em termos de cores. Aqui a gente tem os mais branquinhos, Uau, lindo né? isso Que é aqui, hein? incrível. Imagina, Os né? mais off-whites. Aqui já puxa um pouquinho para os acinzentados. Olha esse tom de bege. Ele É um vai creme, um né? creme, não é? Muito E você legal. pode compor. E assim, e mais compor, escurinho ainda, mais interessante. Dá para você mais- brincar, né? Fazer uma brincadeira. A gente vai ter aqui no showroom um sofá que ele tá exatamente nessa composição assim, mais bege, mesclando as opções dos tecidos, onde você tem o assento de um tecido, o encosto e o braço num outro tecido, mas tudo fazendo um composê de cores, né? Nossa, bárbaro isso, hein? Muito legal, né? Muito legal, muito legal. Te abre um leque de opções muito interessante. Uhum. E aí, na verdade, cabe em qualquer, naquela decoração, né? Naquele decor que o Sim. profissional imaginou. E dá para fazer todas as combinações, porque imagino que E cada aí a vez que gente- você traz as cores dos tecidos, também traz a cor. E você brinca, né, Mas- Cláudio? Ó, que a gente pode fazer uma brincadeira. Então, as nossas opções de cores, que são bastante opções, você vai ornando junto com os Os tecidos, tecidos. ou criando contrastes, ou fazendo uma linha mais monocromática também, né? Então é muito legal. Bom, são 80 cores. Isso de tecido Dá. eu não sei nem dizer das cordas, né? Mas de tecido, Das cordas olha são só. 80. Então, os De tecidos, tecidos eu não Só sei. que eu não, nem Só sabia aqui deve mas- ter, só aqui deve ter quase isso, fora o que já tem, né, na linha. São tecidos incríveis também, mas esse lançamento aqui veio com... Fantástico. Era difícil imaginar, né? O buclé, Pra primeiro área colorido, externa. Aham. segundo para a área externa. Exatamente. Nossa, que dá Ai. coisas muito legais, hein? Expectativa total aqui Total. para o showroom novo. Exatamente. Já está chegando daqui a pouquinho. Tá. Mas se tá você quase. passar aqui na loja, vai conhecer Vai o ver. catálogo, já pode Isso. fazer a sua, né, trazer o seu Exatamente. projeto. A gente está no finalzinho do sale, né, Aham. também. Sim, já a última fasezinha. Essa né? última fase do sale, então a gente tem ainda algumas peças pronta entrega, então a pessoa precisa de uma mesa, uma cadeira, um sofá, uma poltrona. A gente ainda está com o valor todo de sale para o showroom para conseguir receber esse showroom novo. Então ainda tem bastante oportunidade boa. Pois é. Mas o que sobrar acaba, talvez sobre alguma coisinha. E ainda fique um pouquinho, exatamente. Vamos fazer outlet? Vamos, Vamos fazer uma coisa legal, porque aí vamos. eu adoro outlet. Quem que não gosta, né? Às vezes a gente vê Porque às vezes é uma promoção. peça, aquele Sei, item que eu quero é. e tal, e às vezes é o que vai compor, né, no final. Né? E aí eu invisto legal na Sim. minha peça, numa peça mais... E é uma oportunidade, né? exatamente. É a oportunidade, né? Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Helene Freixo, hoje trazendo novidades incríveis, já contando um pouco de spoiler quase. Um pouco de Mas spoiler, para um a pouco gente de entender opção. como é a estrutura desse imóvel Sim. e o que realmente vai proporcionar de conforto, né, para a sua área externa, mas indoor também. se Sim, você precisar. exatamente. Obrigada, Cláudio.